Boa tarde. Meu nome é Luiz Augusto Sombrio e estou produzindo esse vídeo para apresentar para vocês algumas informações sobre os grupos de estudo de psicologia e espiritualidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Em minha primeira formação acadêmica, eu sou engenheiro elétrico, trabalhei há muitos anos em projetos eletrônicos, mas no ano de 1998 me graduei também como psicólogo e desde lá trabalho como psicólogo clínico, ou seja, mantenho meu próprio consultório, tendo meus pacientes e trabalho uma referência da psicologia junguiana, tendo também feito uma formação em hipnose ericksoniana e mais atualmente uma formação em EMDR, que é uma técnica muito eficaz e com a qual eu trabalho muito para a superação de traumas. O trabalho com os grupos de estudo de psicologia e espiritualidade iniciaram-se no ano de 2006. Na presente data, portanto, estamos no ano 2016, temos já 10 anos de grupos de estudo. Em todos esses 10 anos, muitas pessoas estudaram comigo e tem sido uma experiência realmente muito, mas muito gratificante. Mas qual é a estrutura desses grupos? Bom, nós abrimos regularmente novos grupos, divulgamos. Iniciamos normalmente no mês de março com novos grupos de estudo na cidade de Porto Alegre e também na cidade de Florianópolis. Estes grupos eles se estendem até dezembro e é bastante comum que se mantenha o interesse entre vários integrantes, entre vários alunos, pela continuidade, visto que o tema é riquíssimo, praticamente inesgotável. Então, alguns alunos permanecem por vários anos estudando. Então, enquanto algumas turmas estão iniciando, outras já vêm de anos anteriores. Há grupos mesmo que permaneceram ativos por 3, 4 anos estudando ativamente. Em Porto Alegre temos grupos com encontros semanais, 4 encontros ao mês, com 1h15 de duração. Na cidade de Florianópolis, atualmente, temos grupos quinzenais, são 2 encontros ao mês, com 2h30 de duração. Como material auxiliar, temos uma biblioteca de vídeos, incluindo filmes e documentários, que é acessível aos alunos no Google Drive. Então, são filmes e documentários tratando da temática psicologia e espiritualidade. Todos os alunos têm acesso pelo computador ou pelo celular. Também na estrutura desse estudo, as aulas são todas gravadas e são colocadas também, como nós chamamos, na nuvem, na internet, e os alunos ativos podem ouvir as aulas novamente
tanto no computador quanto no celular, de modo que se você não pode vir a uma aula, seja a primeira aula, a segunda aula ou qualquer aula durante um ano, basta ouvi-la no seu celular ou no seu computador. Então não há nenhuma perda do conteúdo. Temos também um grupo fechado no Facebook, onde fazemos algumas postagens com conteúdos informativos, também com fotografias dos grupos, que eventualmente nós tiramos fotografias, realizamos alguns encontros de confraternização, às vezes ao ar livre, às vezes temos aulas ao ar livre, e também cada turma tem um grupo no WhatsApp, onde por ali nós trocamos também algumas informações sobre o grupo, alguns recados, o que também auxilia bastante na comunicação dos membros do grupo, na união, na aproximação das pessoas. Há uma intenção bastante forte da minha parte de possibilitar que esses grupos possam aproximar pessoas. É do própria proposta do livro que iremos estudar, da ideia de seu autor, que nós precisamos criar união. União com nós mesmos, união com o outro, com o nosso próximo e união com Deus. Então, no grupo nós precisamos exercitar isso, de modo então que nós fazemos o possível para que haja um ambiente descontraído, um ambiente fraterno, e durante as aulas, muitas vezes, nossos alunos trazem um ou outro exemplo, um ou outro depoimento sobre suas próprias vidas, visto que se forma um ambiente de confiança, de respeito, de compreensão. Normalmente esse tipo de diálogo é colocado em relação ao assunto que estamos estudando, de modo que eu, de minha parte, procuro então fazer um entendimento do assunto que estamos estudando, aplicando ao caso, ao exemplo que a pessoa está trazendo. Não é um grupo de autoajuda, é um grupo de estudos, mas com consequências, podemos dizer, terapêuticas, pois que nós iremos trabalhar o nosso autoconhecimento. Vamos fazer uma compreensão de nossa dinâmica psíquica interna. Uma série de processos psicológicos que nos regem e que são de primeira importância para a nossa libertação, para a construção de nossa felicidade. Os grupos têm a participação de aproximadamente 10 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de modo que é possível nós termos um tanto de intimidade para que no decorrer do ano se construa esse ambiente solidário, mas também com muito entusiasmo. Penso que o entusiasmo e o bom humor são imprescindíveis para que a gente possa estudar com bom proveito. E, de fato, as nossas aulas são sempre bastante descontraídas, para não dizer às vezes um pouco divertidas,
embora haja os momentos de seriedade, de respeito, até mesmo de consternação, ao analisarmos os sofrimentos humanos, que são os sofrimentos de todos nós. Algumas pessoas me perguntam se é preciso ter uma graduação universitária ou se é preciso ser psicólogo. Não, nenhum nem outro. Me dedico a trazer esses estudos, esses entendimentos a qualquer pessoa leiga. Não há nenhum pré-requisito de nível estudantil. Nós apenas necessitamos que você se interesse em ler alguns textos. Não é uma leitura extensa, são algumas páginas por semana, algumas poucas páginas por semana, e pensar, em refletir, especialmente em trazer para si mesmo aquilo que nós estaremos estudando. Na primeira fase do estudo, o que dura aproximadamente 5 aulas, nós estudaremos alguns conceitos básicos de psicologia com base no pensamento de Jung. Então estudaremos o que é o ego, tão mal falado e tão mal compreendido, o que é a máscara, o que é a sombra, ou também chamado eu inferior, e o que é o self, também chamado eu superior, ou eu divino, ou centelha divina. Vamos fazer uma compreensão bastante boa dessas estruturas internas nossas, que são como órgãos do corpo físico, mas no caso são órgãos psíquicos. Eu costumo usar muitas metáforas para que essas explicações sejam bastante didáticas. E nessa fase do estudo mesmo, alguns desenhos para facilitar o entendimento. Então é tudo muito explicado e todas as pessoas fazem muitas perguntas e eu faço questão de que todo mundo saia do grupo do encontro compreendendo aquilo que nós estamos falando. Em uma segunda fase do estudo, nós passamos a estudar um livro da Eva Perracos. É um livro escrito, ou melhor, é uma transcrição de aulas que ela dava para alguns alunos. Em verdade, não é a própria Eva Perracos que dá essas aulas, mas se trata de uma manifestação espiritual que se pronunciava através dela e traziam conteúdos muito profundos, versando sobre psicologia, mas pensando a psicologia e o ser humano como um ser espiritual, colocando Deus dentro da equação da nossa dinâmica psicológica e também tomando por pressuposto a reencarnação como um elemento importante. Devo frisar que nós não vamos estudar ou dar explicações sobre reencarnação. Nós vamos considerá-la um fato que serve como uma base para que a gente possa compreender o ser humano como esse espírito em evolução, um processo de evolução
espiritual que não deixa de ser uma evolução psicológica. Então, a partir dessa segunda fase, nós vamos ler esses textos e discutir em aula. É um livro, a cada aula nós estaremos estudando algumas páginas desse livro. Os alunos leem, trazem para a aula suas dúvidas ou destacam em seus livros passagens que elas gostariam de comentar, de frisar, de dizer alguma coisa. E naturalmente eu explico, eu também procuro enriquecer aquele material com outras tantas informações que trago de meus estudos e de minha experiência própria, e acrescento, portanto, bastante material. Também dou alguns exemplos para que se possa compreender esse material, esse estudo, de uma forma mais prática. Então, muitos exemplos são dados para que a gente possa compreender. Muitos afirmam que, além de conseguirem compreender um pouco mais a si mesmos, também conseguem, a partir dali, se tornar mais tolerantes, mais compreensivos e, portanto, de um menor julgamento com o próximo, pois que passam a perceber alguns processos, alguns funcionamentos do outro, e que também percebem que também são seus, porque há padrões de funcionamento, há leis psíquicas que regem a todos nós. Nós não somos tão diferentes assim. Então, nessa segunda fase do estudo, nós vamos seguindo semana a semana, versando sobre esses textos, esses capítulos do livro. Normalmente são conversas descontraídas, bem-humoradas, mas muito profundas, de muitos insights, de muitas descobertas, e que propiciam bastante reflexão para o aluno mesmo depois da aula, no transcorrer da semana. Bom, mas talvez vocês perguntem qual é o conteúdo das aulas, ou qual a relação entre psicologia e espiritualidade, ou também que consistência tem esta abordagem. Aliás, eu gostaria de comentar disso. Nas universidades de todo o mundo, mas mais especialmente nas universidades americanas, na grande maioria das universidades americanas, há disciplinas atualmente que versam sobre psicologia e espiritualidade, ou melhor dizendo, que versam sobre a espiritualidade relacionada à abordagem daquela formação universitária. Há pesquisas inúmeras sendo publicadas todo dia, trazendo comprovações bastante consistentes, visto que se trata de ciência, sobre os benefícios de uma abordagem, ou melhor, de uma vida onde existe uma preocupação com a espiritualidade, benefícios sobre a saúde física, sobre a saúde psicológica, pesquisas também versando sobre os estados alterados de consciência, sobre as vivências espirituais, sobre esses fenômenos, às vezes um tanto únicos, insólitos. Então,
E evidentemente, em particular, há muitas pesquisas relacionando, versando sobre psicologia e espiritualidade, há nomes de peso, e mesmo no Brasil há já algumas iniciativas em algumas universidades, há instituições, há congressos, por exemplo, da Associação de Psiquiatria, versando sobre a espiritualidade na prática clínica. Então, pouco a pouco se quebram as resistências e se passa a estudar o assunto com naturalidade e com a seriedade que se faz necessário. Bom, nosso estudo vai abordar uma série de processos internos do ser humano, preocupando-se com a construção de um nível interno de paz, de harmonia, de felicidade crescente. E fazemos a compreensão de que isso só é possível à medida em que essa nossa dimensão mais consciente, o ego, passa a se vincular ao elemento divino que é dentro de nós, conceituado pelo famoso psiquiatra Jung, o self, no entendimento dele. Então, à medida em que eu passo a me vincular com o meu eu divino, nós vamos estudar isso extensivamente. À medida em que eu busco o que é profundo, o que é único, aquilo que dá sentido para a minha vida, e que eu me desprendo, não dando menor atenção, mas colocando prioridades profundas, espirituais para a minha vida, eu gradualmente conquistarei um melhor nível de felicidade interior, relacionamentos mais saudáveis e, portanto, uma vida mais saudável. Esse elemento do divino dentro de nós, na verdade, é uma parcela de Deus, ou como alguns dizem, uma centelha divina. Então também esse entendimento psicológico, ele se faz nessa busca da conexão com o sagrado, com Deus. Há um capítulo do livro onde nós iremos estudar como se constrói psicologicamente, ou seja, dentro de nossa mente consciente, a ideia de Deus. Hoje nós vamos estudar qual a participação da autoridade paterna e materna na construção do entendimento que temos da divindade, mas um entendimento não apenas consciente, mas aquele entendimento profundo, espontâneo, natural, que vai realmente reger a minha relação com o Criador. Nós podemos facilmente, como um ato de profissão de fé, afirmarmos que temos profunda fé em Deus, que acreditamos que Deus seja onipotente, que Deus seja onipresente, que Deus seja profundamente sábio, profundamente amoroso. Então essa é uma formulação do meu ego. Mas, via de regra, é uma formulação do meu pensamento muito superficial. Porque 99% das pessoas, diante
da primeira dificuldade mais grave, elas temem, elas têm medo, elas vacilam e elas realmente não agem como quem confia nesta justiça divina, nessa sabedoria divina e na perfeição das leis que regem a todos nós. Nós realmente tememos, vacilamos e utilizamos de alguns mecanismos que também vamos estudar, onde nós buscamos descaminhos e nos perdemos do caminho do divino, do caminho que realmente nos liberta, que nos constrói e que dá sentido às nossas almas. Então, veja-se bem, a gente está fazendo aqui um entendimento, e fará um entendimento psicológico, mas dentro de uma perspectiva de uma construção de um ser eterno, de um ser espiritual. Então, como dizíamos, muitas vezes o Deus que nós temos dentro da gente, embora a gente acredite que seja um Deus perfeito, é um Deus abominável, é um Deus que pune, é um Deus que persegue, é um Deus que exige, ou às vezes é um Deus permissivo. Então, muitas vezes nós iremos também analisar essa discrepância entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós demonstramos acreditar com os nossos atos. Isso é muito diferente. Nós precisamos perceber isso, para que a gente possa aproximar cada vez mais o que eu acredito conscientemente com aquilo que eu acredito profundamente e vivo. Então, nós precisamos realmente fazer progredir esse conceito de Deus dentro de nós a um nível emocional e não apenas a um nível intelectual, para que nos momentos difíceis esse Deus percebido, compreendido por nós, realmente seja digno do conceito que nós fazemos intelectual. Temos também alguns capítulos que falam sobre relacionamento, e nesse caso há uma perspectiva muito interessante, onde nós vamos estudar as forças que compõem o relacionamento. Então, de acordo com a autora, temos Eros, temos o sexo e temos o amor. E ele faz uma proposta muito interessante, onde ele situa Eros como aquela força que dá o encantamento, que dá o romantismo, sem a qual o amor é um amor da amizade, é um amor fraterno. Então, quando nós perdemos Eros, nós perdemos o brilho no olho. O amor romântico vai embora. E nós vamos estudar do que depende Eros, como ele se sustenta, o que acontece nos relacionamentos que nós perdemos Eros, nós perdemos o encantamento com o outro. É um estudo muito interessante. Há também algumas abordagens que procuram fazer o entendimento de alguns processos que se dão na nossa infância com consequências atuais. Por exemplo, por que nós temos a tendência a repetir algumas coisas da nossa infância. Nós às vezes não percebemos, mas nós repetimos. Por exemplo, o caso clássico daquela filha ou filho de um pai alcoólatra e que, abominando a bebida, acaba se casando com uma outra pessoa que bebe também. Por que ela fez isso? Se justamente aquilo que
que ela mais detesta é o álcool. E assim nas nossas escolhas, especialmente nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós escolhemos pessoas que trazem elementos em comum com o nosso pai ou a nossa mãe. Ou mesmo nós fazemos ressaltar no outro, nós provocamos o outro de modo que ele saliente nele mesmo um defeito, um problema que existia em nossos pais. Por que fazemos isso? Então, nós iremos estudar bastante o que é inconsciente, como ele nos rege, como muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não queríamos. Aliás, me lembro de Paulo de Tarso: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, o que é o inconsciente? O que ele nos traz, e como muitas vezes nós somos vítimas de alguns processos neuróticos, doentes, mas como também do próprio inconsciente existe uma voz sábia, que é o eu superior, é a voz de um velhinho ou de uma velhinha que fala suavemente, como se fosse uma intuição dentro de nós. O problema é que nós temos uma gritaria dentro da cabeça. Nós temos vários personagens em conflito, vários pensamentos conflitantes. É como uma discussão, é como um bate-boca, muito conflito. E se na nossa sala tem muita gente discutindo, como é que a gente vai ouvir a voz suave e sábia daquele velhinho que quer nos orientar? Então é preciso a gente silenciar, é preciso diminuir o nível de conflito. E a gente vai estudar isso. Há também um outro capítulo muito interessante desse livro, entre outros, que versa sobre a autoimagem idealizada. Quando crianças, para atender e agradar os nossos pais, nós construímos um eu que visa atender a expectativa deles. Sem nos darmos conta, nós abrimos mão de uma espontaneidade, de uma naturalidade que trazemos como espírito, para agirmos de modo a obtermos a aprovação de nossos pais e das pessoas que nos amam. E pouco a pouco eu vou acreditando que eu sou aquilo que eu estou mostrando para ser aprovado. E vou me perdendo de minha essência, de minhas tendências naturais. E quando eu falo tendência, eu quero falar dos elementos positivos que constroem a minha alma. Então é uma jornada de estudos, de aprendizado, de descobertas, onde cada um vai adquirir algumas ferramentas para a sua vida, que espero possa ser de grande importância para a realização pessoal, espiritual, a benefício dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua família, da sua vida. Por último, nós temos uma página em meu site que traz vários detalhes sobre o grupo de estudos. No site www.vivercomalma.com.br/grupo.htm, e há um formulário eletrônico que você pode preencher pelo celular, pelo smartphone ou pelo computador,
um formulário no Google, onde você precisa preencher alguns dados básicos, como nome, telefone, e-mail, colocar ali quais são as suas preferências de horário. Assim nós recebemos esses dados e fazemos contato com você para que possamos contar com a sua participação nos grupos. Havendo vagas, é possível iniciar, ou melhor, ser incluído no grupo mesmo após o início das aulas, pois que as aulas são gravadas e você pode ouvi-las, as anteriores. E no período inicial de inscrições, essas inscrições são sem compromisso, e à medida em que a gente confirme a formação de uma turma no horário que você escolheu, nós faremos contato e iremos solicitar, a partir dali, um depósito bancário para que se oficialize a sua inscrição, garantindo a sua vaga, e para que logo em seguida você possa participar do início das nossas aulas. Então, eu espero por você, espero que este vídeo possa ter esclarecido uma série de coisas, muito embora muitas perguntas ainda podem existir, mas sempre assim, não é? De resto, aguardo por você. Até mais.